Santa Congregação, paz do Senhor, podeis sentar. Eu estava conversando com a minha esposa. Gostamos tanto daqui que eu acho que a gente vai se mudar para aqui, né, Elisamar? Que coisa agradável. Esses 2 dias que nós passamos no meio de vocês, cultuando a Deus. Que maravilha, sinceramente. A gente que já tem uma certa quilometragem na casa de Deus, vez por outra é surpreendido. Eu fui e estou bem surpreendido pelo ambiente tão alegre, tão sagrado, tão abençoado que tem esses 2 dias que eu estou com vocês. Amém, amados? Eu estou tendo esta 4ª ministração, quase exclamando como o profeta Isaías exclamou quando viu o Senhor assentado no seu alto e sublime trono e os serafins cantando a santidade dele. Ai de mim que vou perecendo. Como vocês podem ver, já tive 40 anos de idade. Naquela época eu tinha 40, 50 como pastor. Não sentia cansaço, mas agora, na condição de bisavô, 73 anos, começa a fazer diferença. Mas como minha mãe está com 101 para fazer 102, Deus me livre de chegar tanto, viu, amados? É demais. Mas, queridos, vamos meditar na santa palavra de Deus. E eu não quero me afastar do tema que iniciei antes. Quem se lembra do tema que eu abordei desde ontem aqui com vocês? Quem se lembra? Vamos lá, todos juntos. Antes da grande tribulação, o arrebatamento da igreja. Se lembram disso? Muito bem. Hoje de manhã eu tentei, me esforcei e creio que o Espírito Santo bondosamente nos falou e nos ministrou qual a natureza espiritual da grande tribulação. Quem esteve aqui de manhã, creio, conferindo na palavra de Deus, descobriu que a grande tribulação é um evento e Jesus o classificou como único. Jesus disse: antes nunca aconteceu e depois dele não acontecerá. Ele é único. E a grande questão é, como vimos de manhã, que a grande tribulação será um período curto, até porque Jesus disse que se ele fosse demorado, ninguém sobreviveria, não é isto? É um período que a Bíblia chama o tempo da ira de Deus. E também acrescenta lá em Apocalipse 6 como o tempo da ira do Cordeiro. E esse evento, a grande tribulação, ele será um evento com destinação certa. Abra sua Bíblia comigo no livro do profeta Daniel, capítulo 9. Não vou tornar a falar sobre a grande tribulação, só estou partindo dela para chegarmos à resposta à seguinte pergunta, que eu peço que você repita. Por favor, todos. A igreja passará pela grande tribulação? É a pergunta. Ora, em Daniel, no capítulo 9, eu disse que a grande tribulação será um evento que tem destinação certa.
Daniel capítulo 9, e a partir daí nós prosseguiremos. Quando Daniel orava ao Senhor, procurando saber como seria e o que aconteceria a partir do exílio, dos 70 anos de exílio que o seu povo Israel passou. Daniel, no capítulo 9, eu peço que toda a igreja leia o versículo de número 24. 9, 24. O que é que diz aí, amados? 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para extinguir a transgressão e dar fim aos pecados, e expiar a iniquidade, e trazer a justiça eterna, e selar a visão e a profecia, e ungir o santo dos santos. Pelo que você vê aí na revelação dada a Daniel, a grande tribulação tem um povo destinatário dela. Qual é? Qual é? Israel. E você viu de manhã que Israel se tornou o destinatário da grande tribulação, porque Deus, tendo enviado a Jesus, seu Filho, para ser o libertador do seu povo Israel, Israel simplesmente o que? Rejeitou a quem? Rejeitou a quem? Jesus. Veio para o que eram seus e os seus não, além de não o receberem, ainda por cima o mataram. Evidentemente que essa atitude dos judeus com Jesus despertou e suscitou a ira de quem? De Deus, o Pai. Nós, pai e mãe aqui, sabe, para ganhar a antipatia de um pai e de uma mãe, basta dizer: seu filho é feio, imagine matá-lo. O que os judeus fizeram com quem? Com Jesus, de quem o Pai disse: este é o meu filho amado, em quem eu me comprazo. E mataram esse filho amado de Deus. Deus, portanto, programou para fazer uma purgação desse pecado tão iníquo contra seu filho, pelos judeus. Deus marcou um período que chamamos de a grande tribulação. Não é uma grande tribulação, é a grande tribulação. Aquela tribulação singular, única, que não vai ter, como eu disse, nem antes teve, nem depois dela terá outra. E a Daniel foi dito: 70 semanas estão decretadas para o teu povo. Qual era o povo de Daniel? Qual era o povo de Daniel? Qual era o povo de Daniel, igreja? Israel. Para, disse a mensagem, e para a tua cidade santa. Que cidade santa era essa? Jerusalém. E o objetivo foi dito: para dar fim à rebelião, acabar com o pecado, fazer expiação por sua culpa e outros mais. Portanto, o grande destinatário da grande tribulação é o povo de Israel. Ora, a igreja, como vimos também, ela aceitou a Cristo. Os judeus rejeitaram a Cristo, a igreja aceitou e aceita e continua aceitando a quem? A Cristo. Quem continua aceitando a Cristo todos os dias da sua vida? Quem continua? Aí João disse: quem aceitou e aceita a Cristo recebe de Deus o direito de ser adotado como seu filho. E filho de Deus, o salvo é irmão de quem? Se eu sou filho de Deus, você é filho de Deus, qual é o filho unigênito de Deus? Quem é?
Então nós somos irmãos de quem? Jesus. Irmão de quem? Jesus. Quem é irmão de Jesus aqui? Quem é irmão? Ora, para esse grupo, a igreja, que está salva da ira, porque quando você diz, eu estou salvo, Jesus me salvou, de quê? Não é assim que nós nos identificamos? Jesus me salvou. De quê? Diga comigo. Jesus me salvou, da ira vindoura. E uma vez salvo da ira vindoura, a igreja, ela é esperada no céu com uma expectativa enorme. E o momento da igreja ser arrebatada da terra e ir para o céu, Jesus, de forma poética, amável, despedindo-se dos discípulos, disse: não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Aí veja como ele disse, falou do céu para a igreja. Diga comigo: na casa de meu pai há muitas moradas. Se não existisse essas moradas, eu diria a vocês que não existiria. Mas eu estou dizendo, há moradas. Além de já ter moradas, eu vou voltar para lá e vou acabar de arrumar o que precisa ser ajustado para receber vocês. E ele diz, depois que tudo estiver ajustado na casa de papai, de pai, eu volto. Venho buscar vocês. Venho buscar e quero levá-los para a casa de meu pai. Vai ser um encontro de família. Imagine como está o coração do pai quando aqui os meus amados chegarão. Quando? Isso tem que acontecer logo. Só que Jesus disse que Deus fez uma programação, um cronograma e guardou a data para si. Ele não deixou assim ninguém bisbilhotar para dizer, vai ser tal dia, tal. Não. Ele disse, olha, eu volto, apanho vocês. Agora tem uma coisa, eu não vou dizer o dia e vocês vão para a casa de meu pai. Eu vou dizer, se preparem. Se preparem. Estejam de mala arrumada, pronta. Porque quando meu pai disser, é agora, vá buscar agora a noiva. Céu preparado, céu em festa. Tudo maravilhosamente preparado para receber a noiva. Olha só, olha como a igreja é tratada no céu. Noiva do Cordeiro. Vocês imaginam os seres angelicais, querubim, serafim, arcanjo, tudo preparado para receber a noiva do Cordeiro para as bodas, as festas. Você não sabia disso? Você sendo parte da igreja, você tem algo tão sensacionalmente preparado, esperando por você. Isso, basta isso para eu e você sermos cada dia mais crentes, servir melhor, cantar melhor, orar melhor, se interessar pelas coisas de Deus mais profundamente, que só na palavra de Deus tem todas essas informações. Quem quiser saber como é o céu, vá para a palavra. Vá para a palavra. Tudo preparado.
Aí o pai vai dizer: vá buscar a noiva. Aleluia, aleluia. A igreja será arrebatada. E nesse período que a igreja sair da terra, vai começar o quê? A grande. Aí eu peço para você abrir a Bíblia agora comigo na 2 de São Pedro, capítulo 2. Vamos agora, e eu estou de olho no relógio, só tem mais 30 minutos. 2 de São Pedro, capítulo 2. Respondendo à pergunta: a igreja passará pela grande tribulação? Vamos responder. 2 de São Pedro, capítulo 2. E eu, enquanto você procura, eu quero dizer a vocês que eu gosto muito de ler as duas cartas do apóstolo Pedro. Sabe por quê? Pedro foi um dos poucos discípulos, apóstolos, que teve intimidade com Jesus. Eram basicamente 3: Pedro, Tiago e... só os 3. Eram 12. Dos 12, só 3 tinham o quê? Intimidade. E é possível que Pedro tenha ouvido de Jesus informações que ele não passou todas para as suas cartas, mas algumas que ele deixou, algumas até me perturbam. Quando ele diz que Jesus desceu ao inferno e pregou aos espíritos em prisão, eu tenho uma curiosidade, se eu pudesse chegar: Pedro, apóstolo, o que o senhor quer dizer com isso aqui? Porque na Bíblia toda, se você for de Gênesis a Apocalipse, você não encontra nenhum suporte para descobrir o que é que Jesus desceu e pregou aos espíritos em... Como ele não está entre nós, nem o Espírito Santo quer revelar, vamos ficar por aqui mesmo, só na curiosidade, que é melhor, viu, amado? Não vamos avançar além disso, não, porque complica. No capítulo 2, com essa visão que Pedro compartilhou com Cristo, certos momentos espirituais que outros não compartilharam, vamos ler capítulo 2, dos versículos 1 ao versículo 8. 1, 2, 1 a 9. Vamos lá, bem forte, vamos lá. Seguirão as suas
e reservai os justos para o dia do juízo, para serem castigados. Amém? Amém ou não? Amém. Amados, veja que o apóstolo Pedro informa-nos coisas preciosas que já pode ser tema na próxima escola bíblica. Ele fala, entre outras coisas misteriosas, que Deus reservou e mantém reservado e presos anjos que pecaram. Ou seja, a justiça de Deus não permite que ele deixe o transgressor impune. É a sua justiça. E devido a ele ser justo, como característica dele, como é a sua fidelidade, como é o seu amor, como é a sua benignidade, bondade, tudo de Deus é eterno e santo. A sua justiça também. Aí disse Pedro, que anjos que pecaram, Deus os mantém o quê? Em cadeias. Só para você depois, como dever de casa, já que é uma escola, chega em casa, vai ter o trabalho de procurar lá em Apocalipse o que está escrito, me parece que no capítulo 6, se não me falha a memória, quando diz que o poço do abismo foi aberto e de lá saíram demônios e devido à sua ferocidade eles são mantidos presos. Só para você sair aqui mais abençoado do que chegou. O mundo não está pior porque a igreja está aqui. Por causa da igreja aqui tem demônios presos. Os que estão por aí, em relação aos que estão presos, bichinha, tudo por conta da igreja. Pense no dia que a igreja for tirada da terra, que o poço do abismo for aberto e os demônios que estão encarcerados lá saírem para atormentar e azucrinar quem ficar na grande tribulação. Ora, vem agora Pedro e diz assim: olha, período de juízo de Deus é terrível, mas eu quero informar a vocês, e eu peço que recoloque na tela o versículo de número 9, da onde lemos de 2 de Pedro 2, versículo 9. Releia esse santo versículo aí, por favor, igreja. Assim sabe o Senhor livrar da tentação, e reservar os justos para o dia do juízo, para serem castigados. Veja que Pedro está dizendo, o Senhor sabe, o Senhor tem um esquema que Ele mesmo montou para livrar quem? Os piedosos do dia do juízo. Ora, quando Pedro informa isso, que o Senhor sabe, já montou um plano, ele usou duas figuras bíblicas que nós vamos rapidamente meditar nelas, como exemplo de como é que Deus sabe livrar os piedosos do dia do juízo, a igreja. Qual é o primeiro? Qual foi o primeiro personagem que você viu aí? Vocês estão com medo? Não, minha cara é feia mesmo, amado. Não tenho medo não. Capítulo 2, por favor, vejam o que ele diz no versículo de número 5. 2, versículo 5. Versículo 5 do 2 diz o que, igreja?
obrigatoriamente você quer saber se a igreja passará ou não pela grande tribulação, você tem que ir comigo agora rapidamente lá no primeiro livro da Bíblia, porque Pedro oferece como prova de que Deus sabe livrar os piedosos do juízo, usando a figura de quem? De quem? Abra sua Bíblia, por favor, em Gênesis, capítulo de número 7. Gênesis, veja que é o primeiro livro da Bíblia. E Pedro manda que a gente vai a ele. Capítulo 7. Vamos ler, amados, os versículos 13 ao 16, bem forte, bem rápido, porque o tempo é implacável. 13 ao 16, diz o quê? Esse último trecho eu queria que você lesse mais forte. Vamos lá. E o Senhor a fechou por fora. No capítulo 6 de Gênesis, revela que a humanidade que veio lá do Éden, do primeiro casal, cada dia que passava era mais maligna. Você acha que está no mundo de pessoas malignas, mas isso é desde o Éden. Veja que no capítulo 6 está dizendo como era a sociedade nos dias de Noé. Vejam que diz o versículo 5 do 6. O que é que diz aí, igreja? Não adianta pensar que dando casa própria, carro para todo mundo andar, comida na mesa e satisfação plena das necessidades básicas, que isso muda o caráter do homem. Aqui está dizendo que a maldade que começou no Éden, cada dia e o que? Só se multiplica. Só se multiplicava exponencialmente, até que Deus disse algo que eu peço que você leia agora no capítulo 6. Veja o que está registrado no versículo de número 11 e 12 e 13, bem forte.
Você que é avassalado por notícia como teve esta semana passada, da violência lá no Rio, de uma tacada só, a polícia matou 100 e tantas pessoas. Que violência! Mas isso não é novo. A Bíblia está dizendo que lá nos dias de Noé, a violência era grande. Deus disse: vou destruir toda a terra, toda a minha criação eu vou destruir com um dilúvio. Decisão de Deus, decreto de Deus: vou barrar e parar toda a violência, destruindo tudo que eu construí. Pedro disse, diga comigo: Deus sabe livrar os piedosos. O dilúvio foi um decreto de juízo ou não de Deus? Decreto de juízo ou não, amados? Para sua alegria e para você glorificar Deus, veja o que é que a Bíblia registra acerca de Noé. Capítulo 6, versículo 8. 6, versículo 8. Como é que diz aí, amado? 6, 8. Você pode ler isso mais forte? Noé vivia no meio de uma sociedade corrompida, violenta, má e injusta. Deus decretou o juízo: vou exterminar o que eu criei. Mas a Bíblia diz, repita comigo: Noé, porém, achou graça diante de Deus. Noé, como eu e você, era membro de uma sociedade fútil, leviana e maligna. Mas Noé resolveu remar contra a maré. Noé resolveu consigo mesmo: toda a minha vizinhança é má e perversa. Todos os meus contemporâneos são perversos e maus. Eles só pensam na materialidade de ganhar dinheiro, ficar rico, embora a terra nem precise, que a terra está toda aí posta à nossa disposição. Todo mundo contrariando a Deus, mas eu vou remar contra essa maré. Eu vou agradar a Deus. E Deus observando lá do céu. Lá vem Noé contrariando os costumes. Lá vem Noé contrariando o que era a prática geral. Lá vem Noé contrariando toda a sociedade da sua época. E Deus olhando lá de cima: justo, justo, tem prazer em mim, tem prazer na minha lei, procura me obedecer, me agradar. Eu me agrado de Noé. Eu me agrado de Noé. Eu decretei destruir toda a terra, mas Noé é a exceção. Aleluia, aleluia. Deus sabe livrar o justo e piedoso da hora da destruição. Não parece com a nossa época, a nossa sociedade? O crente que integra a igreja que vai ser arrebatada não pode jamais estar dizendo: eu gosto do mundo, o mundo está tão bom, se dependesse de mim eu nem sairia daqui. O crente que pensa que não quer sair daqui é porque ele não conhece o céu. Ele nunca ouviu falar de céu. Ele nunca ouviu falar do que é que existe na casa de meu Pai. Eu só digo a você o que Paulo disse: aquilo que os olhos humanos não viram, aquilo que os ouvidos humanos não ouviram,
é o que Deus reservou para todos aqueles que o amam. Glorifique a Deus, igreja do Senhor. Nunca o crente que integra a igreja, que vai ser arrebatada, se alegra por viver neste mundo. Disse o apóstolo: quem ama o mundo, o amor do Pai quer ser arrebatado? Quer ir para a casa de meu pai? Contraria as regras da sociedade. Ande ao contrário do que a sociedade pecadora faz. Contrarie hábitos e costumes. Como Noé. Noé contrariando os seus contemporâneos e Deus se agradando dele. Aí Deus disse: Noé, eu decretei o fim de toda minha criação, mas por causa de você, por causa de você, eu estou alterando o meu decreto, porque você construa uma arca, você vai entrar nela e com sua família, se todos quiserem entrar, e os animais irracionais eu vou mandar entrar. Você vai abrigar todo mundo dentro da arca. Devia ser um horror. Imagina o gambá dentro da arca. Devia ser um horror. Mas agora o detalhe que você leu e releu: entraram os casais dos animais, entrou Noé com toda a sua família. Aí você leu: e quando Noé acabou de entrar e o último casal de animal entrar, ouviu-se um barulho. Pô! A porta foi o quê? E a Bíblia ainda diz: quem foi que fechou por fora? Quem foi? A chave ficou com quem? Com Noé ou com Deus? Quem entrou? Entrou. Quem se salvou? Salvou. Quem ficou fora, perdeu. Não adiantava alguém dizer: Noé, eu sou o teu vizinho aqui do lado direito, eu quero entrar, a água está subindo, abra a porta, Noé, eu quero entrar para me salvar. Se isso acontecesse, Noé ia gritar lá dentro: eu não posso abrir, a chave está na mão de Deus e ele fechou. Enquanto a porta esteve aberta, riam de Noé, davam gargalhada de Noé. Noé dizendo: Deus vai mandar juízo, e o povo: o velhinho, ó. E estava Noé pacientemente, 100 anos construindo, porque naquela época o humano vivia 900 anos, 800 anos, 100 anos era criança, é coisa de essas criancinhas que cantaram aqui. Noé está lá construindo a arca pacientemente, pregando. Diz a Bíblia que ele era pregoeiro da justiça, dizendo: olha, se convertam, Deus vai mandar juízo. Tem mais 10 minutos. Qual o segundo personagem que Pedro fala? Quem foi? Quem foi, amados? Ló. Diga Ló. Ló foi aquela pessoa bíblica, aquele personagem bíblico, que parece muito de nós hoje que servem a Deus. Ló pegou carona na bênção do tio, que a bênção era para Abraão, não era para ele. Mas disse: tio, eu vou para o senhor. Filho, não, eu amo meu tio Abraão. Meu pai morreu, seu irmão, eu queria ir com o senhor. Pegou carona na bênção de Abraão. Não quero dizer que tem crente servindo a Deus caroneiro de bênção do outro, não quero dizer isso, mas pelo menos Ló pegava carona na bênção de Abraão. Foram. E pegar carona na bênção dos outros nunca deu certo, amado.
Procure ter a sua própria bênção de Deus na sua vida. Busque a bênção de Deus para você. Não pegue carona na bênção de ninguém, não. Deus tem bênção para você. Deus quer te abençoar com bênção que Ele destina como teu Pai para você. Não fica atrás, correndo atrás de bênção de ninguém, não. Ló resolveu pegar carona. E tio, tá. Chegou um momento da caminhada que se tornou insuportável a convivência entre os dois. Abraão, um servo de Deus, titular das bênçãos, chegou para seu sobrinho que ele disse: meu sobrinho, é o seguinte, nós não podemos brigar, somos irmãos, somos família. Vamos fazer um trato aqui, trato espiritual. Se tu fores para a esquerda, eu vou para a direita. Se tu fores para a direita, eu vou para onde? Junto não dá. Decisão corajosa, sim ou não, amados? Decisão corajosa de Abraão ou não? Aprenda com seu pai na fé, Abraão. Se a convivência com alguém está te prejudicando, avalia se essa convivência com alguém está te causando danos espirituais. Toma uma decisão. Vai para a direita, eu vou para a esquerda. Ah, mas sou seu irmão, sou seu pai, sou sua mãe, sou seu tio, sou seu... Espiritualmente não dá. E Deus está falando nesta noite para alguém. Deus me trouxe aqui para falar isso mesmo, para dizer a você: avalie se a convivência com alguém está te prejudicando espiritualmente, porque nessa caminhada ninguém pode te atrapalhar. Avalia. Ah, mas Abraão só disse: se você for para a esquerda, meu sobrinho, eu vou para a direita. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Só tem um detalhe: Abraão, longe de Ló, foi mais bênção para Ló do que quando estavam juntos. Prenderam Ló, levaram a família de Ló. Abraão, Ló foi preso com sua família. O que foi que tio fez? Foi lá, libertou, mas disse: fica aqui que eu volto para meu canto. Aí, amados, separados os dois, diz a Bíblia. Ah, se tivéssemos tempo. Não temos, não. Eu confesso a vocês, tem mais 5 minutos. Amados, o tema é escatológico, mas Deus está me mandando falar umas coisas aqui que eu vou falar. Eu vou falar. Abra sua Bíblia comigo, em Gênesis, no capítulo da separação, capítulo 13. Capítulo 13 de Gênesis. Vejam o que diz o versículo 10. Versículo 10. Toda a igreja leia, por favor. Versículo 11. Versículo 11. Agora versículo 14. 14 e 15.
Ló, diz a Bíblia, levantou os seus olhos e contemplou o quê? Toda Campina Verde, regada, muita hortaliça, tudo verdinho, maravilhosamente verde. Aí diz a Bíblia que Ló levantou, diga comigo, Ló levantou os seus olhos e viu toda a Campina Verde do Jordão. E diga também, Ló escolheu para si as Campinas Verdes. Só que no detalhe, ele escolheu por conta própria, e nessas campinas estava Sodoma e tomar decisão sem direção de Deus para a vida, amado, é um risco. E eu venho nesta noite para dizer a você, em nome do Senhor, pela sua palavra, teu Pai, Ele revela a sua vontade aos seus filhos. Busca. Não toma decisão por tua conta, porque você, como Ló, corre o risco. Escolher Campina Verde, mas Sodoma está lá. Deus não mandou Ló para Sodoma, ele escolheu. Você que tem perguntado, Senhor, por que isso está me acontecendo? Por que, Senhor, estou passando por isto? O Espírito do Senhor está aqui revelando. O Senhor está te dando a resposta. Avalia o que estás passando, o caminho que tu estás trilhando, porque tu o escolheste para ti. Deus não te deu. Está escrito: a bênção do Senhor é que enriquece e não acrescenta dores. O caminho tu tomaste, tu escolheste. Aleluia. Aleluia. Tu não me perguntaste, tu não buscaste a minha vontade para ti. Eu tinha algo melhor para ti. Por que eu estou dizendo isso? Eu estou entregando o que o Senhor está me dando agora para você, amado. Aí você leu no versículo 14 o quê? Versículo 14, o que é que você leu? Do capítulo 13, versículo 14, diz o quê? Veja a diferença. Ló levantou os seus olhos e viu a Campina Verde, e aí escolheu para si. Quando Ló se separou de Abraão, agora foi Deus quem disse: Ló, levanta os teus olhos. Aleluia. Aleluia. Olha para o norte, olha para o sul, olha para a direita, Abraão, olha para a esquerda. Tudo isto eu te darei. Oh, que diferença existe! Que diferença! Viver na direção de Deus, receber revelação do céu, para viver por tua conta própria. Deus tem revelação para ti, Deus tem negócio para ti, Deus quer te orientar, Deus quer dirigir a tua vida.
Ló, portanto, escolheu que lugar para viver? Sodoma. Deus não mandou ele para lá, ele foi por conta própria. Aí diz a Bíblia que Sodoma, e vocês sabem, quem lê história aqui sabe, quem vive nos nossos dias sabe, Sodoma era tão pecadora que um pecado que praticavam lá, hoje recebeu e recebe o nome de sodomia. E é um pecado que a sociedade atual na qual nós vivemos, estamos inseridos, louva e aplaude o sodomita. Agora veja, Pedro diz: Deus sabe livrar o justo. Ló estava em Sodoma, escolheu, mas disse Pedro, ele afligia a sua alma com o que via e ouvia. Eu imagino Ló dentro de casa, quando abria a porta, o que ele via nas ruas de Sodoma, ele fechava a porta. Se abrisse uma janela, e ficava: Senhor, como vai ser, Senhor, eu no meio de Sodoma? Eu vim para cá, é verdade, Deus, tu não me mandaste, mas eu vim. Mas tem misericórdia de mim, Deus. Olha essa situação, Deus. Diga comigo: Deus sabe livrar o justo e o piedoso. Já vou fechar a Bíblia, senão eu não paro. Deus disse: eu não posso deixar Ló ser destruído lá em Sodoma. Aliás, titio Abraão está diante de mim: Senhor, eu te conheço, Deus. Tu vais destruir o justo com o ímpio. Tu não faz diferença não, Deus, entre o justo e o ímpio. Abraão está toda hora: Senhor, eu te conheço, Deus. Tu sabes separar o justo do ímpio, o ímpio do justo. A tua justiça é reta, tua justiça é santa, meu Deus. Aí Deus disse: o que é que você quer, Abraão? Eu vou te fazer umas perguntas. Quais? Se lá em Sodoma tiver 50 justos, tu destruirás justo e ímpio? Deus disse: não. Se tiver 50, a cidade escapa. Deus, se não tiver 50, tiver 40, tu destróis mesmo assim? Deus disse: não. Meu Deus, permita. Se não tiver 40, tiver 30. Deus disse: também não, Abraão. Minha justiça é reta. Eu não misturo justo e ímpio. Eu sei separar entre aquele que me serve e o que não me serve. Eu sei separar, Abraão. Eu não confundo. Meus olhos procuram os fiéis da terra, Abraão. Senhor, se não tiver 30, tiver 10, Deus disse: pelos 10 eu não destruo. Ok, Deus, ok. 10 não, né? Não. Compromisso, Deus, compromisso. Firmado entre mim e ti, Abraão. Se tiver 10, eu não destruo. E como acontecia com a impiedade de Sodoma? Melhorava ou piorava? Melhorava ou piorava? E a justiça de Deus ficava onde? Aí Deus disse: eu tenho compromisso com Abraão. Eu tenho que mandar tirar Ló da cidade. Vou destruir, mas não vou destruir enquanto Ló estiver lá. Está entendendo que a igreja não passará pela grande tribulação? Estão entendendo a mensagem?
Anjos, vão lá em Sodoma, tirem lá a família de Ló de Sodoma, porque eu vou destruí-lo, o decreto está pronto, vou destruir, mas enquanto Ló estiver lá, eu não posso destruir. Eu tenho compromisso com Abraão, eu não posso violentar a minha santidade e a minha justiça. Interessante que os anjos foram, diz a Bíblia que Abraão ficou orando. Passaram pela casa de Abraão, fizeram uma visitinha a titio, antes de ir para Sodoma, e foram em seguida. Só que tinha um detalhe: a família de Ló gostava de Sodoma. Já disse alguém que a mulher de Ló gostava muito do shopping center de Sodoma, não queria largar de jeito nenhum. Quem ama o mundo, o amor do Pai. Os anjos chegaram, bora. Não, mas... vá falar com sua família que vocês têm que sair. Nós viemos tirar vocês daqui de Sodoma. E tá Ló, bora. Só estou esperando isso. Olha a igreja no pacote aí. Olha. Só estou esperando a igreja sair para mandar meu juízo sobre a terra. A grande tribulação é meu juízo e eu não posso derramá-lo enquanto a igreja estiver na terra. Deus vivo, aleluia. Aí diz a Bíblia que um momentinho, tem que fazer as malas. Bora, não tem mais tempo não, a ira de Deus está feroz, Ele vai destruir Sodoma. Mas, aí, permita, pastor, por favor. Diz a Bíblia que os anjos pegaram Ló pelas mãos e a família. Bora, tem que sair, a ira de Deus está vindo aí, e vocês não podem ficar aqui não, tem que sair. E eu acho que Deus está quase pegando na mão da igreja para expulsá-la da terra. Aleluia! Bora. Agora, a condição é: quem sair de Sodoma não pode olhar para trás. É para sair, virar as costas, nem fazer isso. Mas parece que a relação entre Ló e a mulher não iam bem. Ló querendo sair de Sodoma, pressionado pelos anjos. E a mulher dele: mas eu vou deixar minha cidade que eu tanto amo, minha casa. E Deus com um decreto de destruição de tudo que era material em Sodoma. Não olha para trás. Os anjos agarraram na mão, lá vai, tirando toda a família. Não olha para trás. Mas a mulher de Ló, se tivesse tempo eu ia ler com você a passagem de lá de Lucas que Jesus disse. Diga comigo: lembrai-vos da mulher de Ló. Jesus, lembrai-vos da mulher de Ló. E nesta noite, em nome do Senhor Jesus Cristo, pela sua palavra, eu digo a esta santa igreja: lembrai-vos da mulher de Ló. Quem vai escapar do mundo não pode olhar para trás. Conseguiu finalmente sair. A mulher virou uma estátua de sal no caminho. Quando eles estavam fora de Sodoma, Ló ainda disse: eu não quero ficar aqui não, tem aquela cidade ali bem pequenininha que eu queria ir para lá.
menor do que Birigui, eu queria ficar lá. O anjo, vá, porque eu não, diga comigo, eu não posso fazer nada enquanto você não estiver em segurança. E para a igreja do Senhor, o Senhor está dizendo, estou aguardando somente a saída da minha igreja do mundo para derramar minha ira. Deus abençoe vocês. Este é o ano da ação, pregamos a salvação, acolhemos com amor, integrando